Olá, queridos irmãos, graça e paz. Amém? Sejam bem-vindos para mais uma mensagem de esperança da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, Cristo Missão para o Mundo. Eu sou o presbítero Luciano e venho trazer uma mensagem ao seu coração. Espero que essa mensagem fale ao seu coração, assim como falou ao meu. Amém? Bom, a mensagem está baseada num salmo que é muito querido do povo cristão, né? Um salmo bastante conhecido e que eu tive a oportunidade nessa última segunda-feira de poder ouvir uma palavra em cima desse salmo. Infelizmente, essa mensagem ela foi ministrada num momento de tristeza, num momento de luto, pelo falecimento do pai de um grande amigo, e eu tive a oportunidade de comparecer, né, para dar um abraço, né, nesse meu amigo pela perda do seu pai, e pude aproveitar para poder participar um pouco do culto fúnebre que estava acontecendo ali. E o pastor que ministrou essa palavra, que é o pastor Paulo Clava, ele ministrou sobre o Salmo 23. E eu achei tão interessante, falou tanto ao meu coração, que eu queria compartilhar um pouco daquilo que Deus ministrou no meu coração, na certeza de que Deus também falará ao seu coração. Amém? O Salmo de 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O seu cajado, o seu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Talvez a sua versão esteja por longos dias, né? Bom, uma das coisas que me chamou bastante atenção enquanto eu era ministrado por essa palavra foi a certeza de Davi de quem era o seu pastor ou seu Deus, né? Ele começa dizendo que o Senhor é o seu pastor. Ele fala: o Senhor é o meu pastor. De nada eu tenho falta, nada me faltará. A certeza de que Deus era o seu pastor já era o suficiente para ele entender que, mesmo que ele ande nesse mundo, vivendo nesse mundo como nós estamos vivendo, ele podia se apropriar dessa certeza e saber que Deus era com ele, como que também, mesmo que ele passasse por situações de dificuldade, ele tinha a certeza de que Deus era o Deus dele, quem era de fato o Deus dele. Ele tinha a certeza de que Deus cuidaria dele enquanto ele estivesse vivo, mesmo diante de tantas dificuldades. Foi Davi que escreveu esse salmo e nós sabemos as grandes dificuldades que Davi passou, não somente durante o seu reinado, mas em toda a sua vida, né? Se nós fôssemos fazer um histórico de Davi aqui na Bíblia, nós vamos ver as dificuldades que ele passou como um pastor de ovelhas, né? A dificuldade ao encarar a realidade de que ele estava sendo ungido como rei e ainda aguardar um tempo para poder assumir esse reinado. A dificuldade que ele teve ao encontrar o gigante Golias, né, na batalha,
a dificuldade que ele teve no seu reinado, as dificuldades de pecados que ele caiu e que depois se arrependeu, as dificuldades das batalhas, não somente as batalhas de territórios, as batalhas com outros reinos, mas também a batalha dentro dele para poder compreender por que o seu filho queria usurpar o seu trono. Enfim, Davi viveu uma vida tensa, complicada, não foi uma vida fácil, né? E nós também temos certeza que a nossa vida não é uma vida fácil, nós também vivemos uma vida de dificuldades, uma vida de lutas, uma vida de muitas tribulações, mas no momento em que nós sabemos quem é o nosso pastor, a certeza ela toma conta da nossa vida a ponto de nós começarmos a refletirmos sobre esse nosso pastor, esse nosso Deus, esse Senhor que governa a nossa vida. E essa certeza ela permeia a nossa mente a ponto de nós entregarmos o nosso caminhar assim como Davi fez. Ele fala assim: olha, eu entrego a minha vida a esse pastor, porque ele cuida da sua ovelha, ele cuida de mim. Ele me leva para lugares, para junto das águas de descanso, né? Eu tenho certeza que ele cuida tão bem de mim que ele cuida até mesmo quando estiver na sombra, na morte, no vale da sombra da morte. Eu não vou temer porque ele está comigo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. Então, mesmo que Davi soubesse ou entendesse que ele poderia morrer a qualquer momento, ele tinha certeza que em vida ou através da morte, Deus era com ele. Essa é a certeza que nós cristãos precisamos ter em Cristo Jesus. A certeza de que Ele está conosco em todos os momentos, em todo o nosso caminhar, em toda a nossa jornada de vida, em meio às dificuldades e em meio às alegrias, em meio às lutas, tribulações, em meio às conquistas e às vitórias, nós atribuímos a Deus que nos dá tanto o vale, as águas de descanso, né, os passos verdejantes, como também permite algumas vezes que o vale da sombra da morte nos cerque. Mas se nós temos a certeza de quem é Deus em nossa vida e que Ele é o Senhor e o nosso pastor, nós temos certeza de que nada nos falta. A segurança necessária está conosco. Ele fala: prepara perante mim, na presença dos meus adversários, uma mesa, né? Unge a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Agora, algo magnífico está nesse versículo 6, que diz que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu fico pensando, Davi olha para a vida dele desde quando ele se entendia por gente, lá quando era criança, até o momento em que ele passa pela sua adolescência, ele chega na sua juventude, ele chega na sua fase adulta e cada etapa da sua vida ele vai vivenciando uma etapa diferente, uma etapa de desafios, de novidades, até que chega um momento em que ele olha para a vida dele e fala assim: tenho certeza que a bondade e as misericórdias do Senhor me seguem durante toda a minha vida, desde quando eu nasci até quando eu morrer. Desde quando Deus deu a vida para mim, né? Até o momento em que eu for para a sepultura, o último suspiro de vida, o Senhor será bondoso e misericordioso para comigo. Olha a certeza que esse camarada aqui, amigo Davi, rei, ele tinha da presença de Deus, do seu Senhor, que ele andaria
durante toda a sua trajetória de vida, sabendo que ele tinha um Deus, ele sabia muito bem quem era Deus na vida dele. Agora, o que me chama a atenção, que ele fala, olha, enquanto eu viver, enquanto eu tiver minha trajetória de vida, eu sei que o Senhor será o meu pastor e as bondades e as misericórdias do Senhor acompanharão, me seguirão todos os dias. Mas quando eu morrer, eu sei que eu vou habitar na casa do Senhor. Porque é isso que ele fala, ele traz duas comparações, a questão da vida e a questão do pós-vida. Porque o versículo termina em habitarei na casa do Senhor para sempre. Então ele não tinha certeza, não, quando acabar essa vida aqui, acabou tudo. Não, ele tinha certeza que, olha, o Senhor me deu fôlego de vida. Eu vivi uma vida de acordo com essa certeza da presença de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que no momento em que o Senhor me chamar para a glória eterna, no momento em que eu der o meu último suspiro aqui na terra, aonde a bondade e as misericórdias do Senhor me acompanharam, eu tenho certeza que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu irmão, você tem certeza que você tem um Deus aonde você vai habitar na casa dele para todo sempre? Você tem certeza da vida eterna? Meu irmão, se você ainda tem dúvida da vida eterna, é o momento de você começar a pensar um pouquinho e falar, Senhor, me perdoa. Porque se eu entreguei a minha vida a Ti, ou se o Senhor me resgatou, e a Sua bondade e misericórdia acompanha a minha vida até eu morrer, eu tenho certeza que quando eu fechar os meus olhos nessa vida, eu abrirei na glória eterna, aonde eu poderei contemplar a presença de Jesus, aonde eu poderei contemplar a presença gloriosa do meu Deus, aonde eu poderei me prostrar e adorar aquele que deu a sua vida por mim e que me permitiu hoje estar na presença dele para todo o sempre. Porque é assim que o versículo fala, é assim que o versículo termina. Eu imagino a morte de Davi. Quando Davi morre, quando ele fecha os seus olhos e ele abre os olhos e ele fala, sabia, eu tinha certeza, eu estava certo quando eu fiz o Salmo 23, eu estava certo quando eu compus esse salmo, eu tinha certeza, meu Pai, de que enquanto eu estava vivo, as suas bondades e misericórdias me seguiram e hoje eu posso contemplar porque eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu irmão, tenha essa certeza. Nutre essa certeza na sua vida e no seu coração. Batalhe em buscar a presença do Senhor para que essa certeza se fortaleça, porque ele diz assim, certamente, ele tem a certeza, certamente a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que essa palavra possa fortalecer seu coração, meu irmão. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se nós vamos abrir os olhos amanhã. Não sabemos o que pode nos acontecer. Mas se nós temos o Senhor como o nosso pastor, nós temos a certeza que, se nós fecharmos os nossos olhos nesse mundo, nós abriremos esses nossos olhos na presença do nosso Deus e poderemos contemplar a grandeza desse nosso Senhor. Poderemos abraçar, como o pastor Paulo falou hoje, nesse momento de culto fúnebre, né? Poder abrir os olhos, ver a Cristo. E foi cantado um hino que eu gosto muito, que fala, hei de ver meu Redentor, ao seu lado, junto dele eu quero estar, hei de ver o meu Salvador, os sinais dos cravos eu hei de contemplar. Quando nós olharmos para Cristo, qual vai ser a sua reação? Abraçá-lo, beijar seus pés, beijar suas mãos, agradecer, ser grato pela salvação. Então, meu irmão, enquanto nós estamos vivos, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem. Tenha essa certeza. E quando fecharmos os nossos olhos, estaremos na presença do Senhor, habitando na sua casa para todo sempre.
Amém? Isso é certeza de salvação, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma rápida oração. Pai, obrigado. Obrigado pela certeza da salvação. Obrigado, Pai, pela certeza que se um dia nós fecharmos os nossos olhos nessa terra, nós abriremos os nossos olhos na visão espiritual e celestial, aonde nós poderemos ver e contemplar a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas enquanto estamos aqui em vida, Pai, que o Senhor, ó Pai, continue sendo aquele que nos guia como um grande pastor, aquele que nos permite experimentar das coisas boas do Senhor, porque a bondade do Senhor e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas, como diz a tua palavra. Que nós possamos experimentar, ó Pai, das coisas boas que o Senhor tem para nós ainda em vida. Assim como o salmista Davi experimentou, ó Pai, os pastos verdejantes. Que nós possamos, ó Pai, ter a certeza da segurança do Senhor, ó Pai, enquanto nós estivermos andando pelo vale da sombra da morte, Pai. Que nós não precisamos temer, porque sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Que o Senhor, ó Pai, diante das dificuldades, diante das tribulações, ó Pai, o Senhor prepara uma mesa para nós, ó Deus, nos ungindo, ó Pai, mostrando que o Senhor é o Deus poderoso, o Santo Espírito de Deus que está sobre nossas vidas, nos selando com esse Espírito Santo. E nós possamos, ó Pai, viver, ó Pai, de acordo com as misericórdias, com a graça e com a bondade do Senhor, ó Pai, durante toda a nossa vida. E aí sim, ó Pai, ter a certeza que aquele sacrifício de Cristo em nossas vidas nos garante a vida eterna, onde nós podemos sim, no momento em que nós fechamos os nossos olhos nessa vida, possamos abrir nossos olhos, ó Pai, na presença do Senhor e contemplar a grandeza do Senhor. Fortaleça essa certeza no coração dos nossos irmãos, ó Pai. Nesse mundo, ó Pai, em que menos se fala da salvação, em que menos se fala de vida eterna, em que menos se prega Jesus, ó Pai, que possamos, ó Pai, receber o nosso bom pastor, ó Pai, em nossas vidas nesse momento, tocando na vida dos meus irmãos nesse momento, ó Pai. Que essa certeza traga alegria, ó Deus, e que possamos, ó Pai, ao final desse vídeo, nos alegrar, ó Pai, pela certeza da salvação do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe a cada um que está assistindo. É o que eu te peço. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima semana com mais uma mensagem de esperança. Tchau, tchau.